Então, estamos aqui nos preparando aí para mais essa live. Só um minutinho, vamos aguardando a conexão. A conexão. Pronto, agora sim, a gente está trabalhando aí em duas plataformas diferentes. This live is gonna be in Portuguese. It's a series of lives that are gonna be for Portuguese speakers. So essa live vai ser em português. Então eu gostaria de começar introduzindo a terceira parte da live com o segundo mito, o deus Hermes, que é o mágico, né? Eu coloquei para vocês na outra live, ficou faltando aí mostrar a figura do deus Dionísio, né? Na figurinha lá que eu fiquei de mostrar. Então, esse é o Dionísio, o deus Dionísio que nós falamos. É como eu tô em 3 vídeos diferentes. E aqui a gente vê a águia que eu comentei, a caverna, e ele se lançando no precipício ao desconhecido, né? Essa mesma paisagem vai ter a continuação na figura de hoje, que nós vamos falar do deus, o grande mito Hermes, né? E então é a continuação praticamente dessa... Deixa eu ver se eu mostro para vocês a Greek figure, né? Tá vendo aqui a figura grega? Vocês vão ver que essa figura, ela tem uma continuação, né? Essa mesma paisagem rochosa, seca, ela vai vir nessa segunda carta aqui, né? E nós vamos entender o que significa tudo isso, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Karina Linhares. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de que lugar e de qual horário que vocês estão falando, né? E vamos lá, então, só um minutinho que tá tendo um problema na conexão com... Pronto. Deixa eu desconectar e conectar novamente. Tem algo aí interrompendo a live. Só um minuto, pessoal. Isso acontece quando alguém liga pra gente, né? Bem na hora da live. Mas vamos lá então. Meu nome é Karina Linhares, eu trabalho como terapeuta holística, sou biomagnetista, especialista no gráfico da vida. E nós vamos então aqui ter uma pequena nota, né, sobre como vai ser a live. Nós teremos aí 22 personagens, né? A gente começou a primeira live com o deus Dionísio, e ele representa uma figura especial na nossa personalidade. Ele trouxe algumas coisas para a nossa personalidade humana e já foi discutido na live anterior. Nós vamos dar a continuidade ao mágico, né? E a partir daí nós vamos entender um pouco mais sobre como funcionam aí a mente humana e como os mitos gregos vieram nos ensinar através das suas características, né? Como funciona a mente humana, né? E a partir daí também nós vamos poder entender mais os ciclos da vida, o porquê que a gente vive esse drama todo terreno, né? Qual a função dos deuses aí
na formação da personalidade humana e dos ciclos de vida que nós temos, né? Então é isso mais ou menos que nós vamos aí falar, comentar em todas essas lives, cada uma delas toda segunda-feira com um personagem, um deus ou um mito diferente, né? E hoje a gente vai, como eu mostrei na figura, conhecer o deus Hermes, como ele foi criado, né? A partir de quê? E o que significam para o desenvolvimento humano essas figuras figurativas, né? Gregas, tá? Depois eu deixo a foto aí com vocês. Essa live vai ficar também gravada no canal do YouTube, Karina Linhares, @Iris Holistic Care. E o mágico, vamos falar dele já, ele é uma figura de um mágico, né? O deus Hermes. Ele vem na figura de um jovem, né? A gente vê aqui com cabelos negros, cada detalhe tem dessa vestimenta, né? Ou dessa figura tem a ver com algum processo nosso, no nosso mental, no nosso desenvolvimento, na nossa mente, né? Na mente humana individual e coletiva, né? Então nós vemos aqui um jovem com cabelos negros, com essa capa vermelha e a túnica branca, né? Na mão esquerda ele aponta aí para o céu, né? Com a mão direita, e sobre essa pedra estão 4 objetos e nós também vamos falar deles, né? O que eles significam nessa nossa jornada. Então nós saímos do deus e do mito Dionísio para a entrada agora um novo personagem, o deus Hermes, né? E ele tem aí 4 objetos nessa pedra, que é um cálice, né? Uma espada, uma tocha e um caduceu envolvido aí por 2 serpentes, né? E uma moeda de ouro, algo assim. Então atrás dele tem um cenário ainda todo marrom, não tem nada verde, né? É como a continuação do cenário anterior, onde um mundo de oportunidades se abre, mas ainda sem que a mente humana possa ter alguma experiência nela. Então nós vamos colocando essas experiências em cada um desses personagens, desses mitos, né? Então ainda continua cinzentada, né? E existem também uma encruzilhada, vamos dizer assim, né? São caminhos opostos, onde ele vai começar a fazer as escolhas na vida, né? E existem essas 2 vertentes que elas se perdem aí por entre as montanhas rochosas, como depois vocês podem ver, eu deixo a foto aí para vocês, né? Mas aqui então apresentamos o deus Hermes, que ele é o guia dos viajantes, o patrono dos ladrões, dos mentirosos, e ele rege o mundo da magia, do divino, né? E ele traz também a sorte súbita, vamos dizer assim, né? De repente do nada aparece uma luz no fim do túnel, aparecem os recursos, né? Na figura desse deus Hermes que nós temos aí na nossa vivência humana essas características, né? E ele rege o mundo da mágica, né? Como eu falei. Às vezes essa sorte, ela é sorte, ela vem em prosperidade, algo que vem de súbito para nós, mas também pode significar a perda repentina de algum recurso que nós temos, né? Então existem esses reveses na fortuna que também podem ocorrer na figura desse Deus, o que ele traz para nós, né? Ele é também chamado de truqueiro, né? Aquele que pega truques. Eu não tô bem com o vocabulário em português, mas mais ou menos acho que dá para vocês entenderem, né? Por quê? Porque ele engana, ele é traiçoeiro, ele é ambíguo, mas ainda assim, com todas essas características, ele ainda é um mensageiro. Quando ele tem que passar uma mensagem para o ser humano, ele passa de uma forma confiável, né? Por quê?
porque ele também guia as almas para o submundo. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso na live anterior, né? Então quem não viu, passa lá para ver as lives, o capítulo 1, capítulo 2, né? Mas vamos dizer que a gente tem aqui aqueles 4 objetos que eu falei na pedra, tá vendo? O caduceu, a espada, a taça e a moeda de ouro, né? Desculpa, eu tô em 2 plataformas diferentes, né? Com 3 câmeras diferentes. Então, mas vamos lá. A taça, ela representa o quê? Ela representa a fortuna, mas a fortuna no sentido de sorte no amor, sorte nos relacionamentos. Isso se dá em todos os níveis da nossa mente, né? E nesse aspecto, esse Deus traz para a humanidade, né? Para o ser humano, na figura da taça, as coisas que dizem respeito ao coração, ao relacionamento, relacionamentos amorosos mesmo. A espada, ela já representa uma das pontas, né? Um pedaço aí da nossa mente, né? Consciente e subconsciente também. Ela traz a força, né? Isso é o que Zeus, o pai do Hermes, porque Zeus é o pai de todos os deuses, né? Ele herdou então essa força interior que move para os desafios, que começa o ser humano na figura desse mito a poder fazer escolhas, né? Teve a primeira escolha, que foi se lançar ao desconhecido, mas agora um leque de oportunidades vai se abrindo nas formas como nós nos relacionamos com o próximo, né? O que nós temos na nossa mente, na figura mais interna nossa, que a gente pode contribuir aí na nossa forma de se relacionar com o outro, né? Nos relacionamentos amorosos mesmo, né? Então isso é o que Zeus deu para Hermes, né? E também essas moedas de ouro representam essa sorte súbita aí que eu falei, né? E Hermes também, ele é o patrono dos comerciantes, dos empresários. Então ele traz toda uma bagagem para o ser humano nesses 2 aspectos, né? Na forma de se relacionar e na forma como nós fazemos o dinheiro, como a gente faz circular o dinheiro e como a gente pode se aproveitar da sorte súbita, né? Ou também das perdas que nós temos. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então esse mito grego, o Hermes, ele é muito importante nessa nossa caminhada, né? E tem o caduceu, que é como se fosse a varinha mágica do mágico, né? Que ele representa o mágico, e de forças opostas entre o bem e o mal, o feminino e o masculino, o dia e a noite, a luz e a escuridão. Então tudo isso é o que representa. Olha quantas ferramentas, quantas experiências esse Deus, né, esse mito Hermes traz para nós, para nossa consciência humana, né? Então esse Deus, ele nos é apresentado como Deus Hermes e como guia dos viajantes, patrono também dos ladrões e dos mentirosos, porque ele tem as 2 coisas, né? Então a gente precisa ver o nosso lado íntimo, né? Que todos nós temos esses 2 lados, né? Aquele lado mais intrigante, mais traiçoeiro. Quantas vezes, às vezes, na nossa vida nós nos deparamos com situações em que a gente não é totalmente aquele que ajuda, que é bonzinho, mas também aquele que às vezes prega peças no próximo, né? Ou às vezes para nós mesmos, né? O que é pior um pouco. Mas enfim, isso vem da lenda do mito de Hermes, que é o que ele traz para a personalidade humana, né? Também por essa ambiguidade dele, né?
ainda assim, como eu falei, nós podemos confiar aí na liderança, na forma como nós nos comunicamos, né? Porque ele é o mensageiro dos deuses, né? Ele guia as almas para o submundo, e a gente vai entender esse submundo um pouquinho mais para frente, quando a gente falar da mãe do Dionísio, né? Da mãe não, daquela que criou o Dionísio, né? Que gerou ele. Então, em grego, o mito Hermes, o que ele significa? O que ele é? De onde ele veio? Como ele foi criado, né? Ele era filho de Zeus, que é o rei dos deuses, com uma ninfa que era considerada muito misteriosa, chamada Maia. E ela é também chamada a mãe da noite, né? Então ele é considerado aquela criança, né? Que dá a luz espiritual, mas que também faz parte da escuridão primordial, né? E por isso as suas cores na túnica, quando eu mostrei a foto para vocês, a figura, né? A túnica branca e vermelha refletem essas misturas aí das paixões terrenas com a claridade espiritual como parte de sua natureza, né? Então é muito interessante esse aspecto da nossa personalidade, né? Porque nós trazemos isso também quando a gente vai mais a fundo no nosso autoconhecimento, nas coisas, na forma como a gente se relaciona com o mundo e as pessoas, né? Então existem todas essas características aí em nós e que é representada como essa figura mitológica traz para nós, né? E quando Hermes, ele ainda era um pouquinho da história, né? Quando ele ainda era um bebê, ele saiu do seu berço e ele roubou um rebanho de gado, né? O gado do seu irmão, que era o Apolo, né? O deus Apolo, que é o deus do sol. E para enganar o Apolo, ele colocou as sandálias viradas, né, ao contrário, para que não desse a direção exata de onde ele veio, né? Então os passos, as pegadas foram para enganar o Apolo, que foi na direção errada lá para encontrar os ladrões, né? E o Apolo, muito bravo, veio confrontar o irmão, falou assim: olha, quem é que roubou, né? O meu gado, vamos dizer assim, né? E nesse confronto, naquela briga, o que o Hermes fez para assim quebrar aquela ira do irmão, né? Ele ofereceu pro Apolo uma, como chama, uma lira, né? E fez que ele fez assim com a casca de uma tartaruga, né? E ofereceu para o irmão, e o irmão ficou maravilhado, porque o Apolo era muito interessado pela música. Isso também nós vamos ver no decorrer das outras lives, a história do Apolo, né? Mas que não vem ao caso agora, né? Mas ele ficou tão distraído e tão feliz com o presente que ele esqueceu de lado lá de dar bronca no irmão e querer tomar satisfação quem teria roubado e se o irmão teria participado nesse roubo aí, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece aí, né? O Hermes, ele retornou do seu irmão, deu um presente para ele, o Apolo, o presente da divinação, né? O presente das coisas mais puras, mais belas, né? E o Hermes então retornou dessa experiência com esse presente e ele tornou-se o mestre então dos quatro elementos. E eventualmente o Hermes passou a ensinar aos homens, ao ser humano, né, a arte da adivinhação. Adivinhação pela água, pela terra, pelo fogo e pelo ar, que são os quatro elementos, né? E ele sempre foi adorado nas encruzilhadas quando as pessoas, o ser humano não sabe qual decisão tomar, né? Qual caminho escolher, qual caminho trilhar, né?
E normalmente nessas, se vocês forem ver, mesmo no lado humano, aonde tem um cruzamento, né, ou uma encruzilhada, tem ali um monumento que representa, na realidade, Hermes, né? E esses monumentos são normalmente erguidos para que as pessoas, quando chegam ali, os viajantes, possam se conectar com aqueles monumentos, né? Pode ver, em qualquer cidade que vocês forem aí do mundo, tem lá uma rotatória que vai em várias direções e tem aquele monumento no meio, né? Eu mesmo tive em Portugal agora há pouco e tem a estátua lá, em São Paulo. Onde vocês forem, vocês vão ver. E isso tem um significado, né? Principalmente para quem entende um pouco também de maçonaria, vai entender o porquê que eles presenteiam essas estátuas aí, como a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, e mesmo no México também tem um monumento que foi doado pelos franceses, enfim. São coisas para a gente pensar que tudo tem um sentido e um significado, né? Às vezes, quando que a gente imaginar que na prática, no dia a dia, isso acontece e vem lá de trás da mitologia grega, né? Então, esses monumentos são para que Hermes possa ser lembrado, adorado, para que ele possa abençoar os viajantes ou as pessoas que passam por ali. E também ele é o deus dos homeless, né? Das pessoas que vivem nas ruas, né? Ele é vamos dizer assim, o protetor, né? Dessas pessoas. Então, para quem, como eu falei, costuma viajar, comecem a notar essas rotatórias, essas bifurcações que tem, e vocês vão encontrar ali uma estátua, vão lembrar do mito Hermes e de tudo que ele representa, né? Nós ainda somos remanescentes desses costumes e tradições aí milenares, né? E que tem um significado profundo, muito profundo mesmo, como também, como chama, os obeliscos, né? Também representam aí nessa figura, né? Isso traz uma conexão muito forte do ser humano com o poder, né? No sentido de poder mesmo, de se empoderar através daquela visão, daquele monumento, daquela, né, grandiosidade que ali está. E nos aprofundando aí um pouco no que Hermes representa no interior de nós, seres humanos, né? O mágico, ele é um guia mesmo, né? Que em alguma parte de nós, não importa o quão perdidos às vezes nós possamos estar, né? O quanto muitas vezes a gente tem aquela confusão, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, né? Mas em algum momento na vida existe algo que nos mostra os recursos, que dá a luz, que nos guia, né? E que normalmente eles estão escondidos aí nas profundezas da nossa consciência, né? Mas que pode nos orientar em qual direção seguir, né? Qual atitude tomar, qual a melhor escolha, né? E depende muito de nós termos aí uma tranquilidade, né, para fazer essas escolhas. Então o mágico ou Deus Hermes, né, ele não aparece quando ele é chamado, né? Não é assim. Ele é muito astuto, né? Ele gosta de zoar com as pessoas. Então nem sempre ele vai responder aos nossos chamados, né, para o que pensamos, sem que seja realmente uma situação importante, né? Ele tem as suas próprias ideias, que pode ou não ser importante para ele, né? Mas ele aparece geralmente à noite em nossos sonhos,
ou nos nossos pesadelos, ou disfarçado de algo catalisador em nossa jornada, né? Então é aquela súbita visão que a gente tem que fala, não, puxa, eu sonhei, eu tive esse sonho, eu vou seguir a minha intuição, né? Essa intuição, esse impulso, essa visão vem de Hermes, é quando ele aparece para nos dar aí alguma direção, né? Ou mesmo ele pode aparecer subitamente no presente momento como algo, como se fosse assim acidental, né? Ou por acaso que a gente fala, né? Ou a visita de alguém que pode aparecer, das coisas mais estranhas, das formas mais estranhas, Hermes aparece para nós, para nos dar essa direção, né? Vamos dizer assim. Sabe aquela coisa? Caiu um livro na minha cabeça, era esse livro que eu precisava ler. Alguém bateu na minha porta e trouxe uma luz no fim do túnel, né? Coisas desse tipo. Então ele é um guia mesmo interior, né? Em certo aspecto, o mágico ele é um professor espiritual, né? Ele é o protetor. Ele é o protetor do Dionísio, né? Daquele bobo que se lançou lá ao desconhecido, mas que se deparou com o Hermes agora, nessa etapa da jornada, né? E ele tá ali dando uma certa mãozinha, olha, vai por aqui, vai por ali. E se nós nos depararmos com a nossa vida, a gente vai ver muitas situações como essas, né? Então, na live anterior eu falei um pouco disso, né? Porque foi o Hermes que ajudou, que injetou lá quem viu a live anterior, né? Que injetou o feto do Dionísio lá na coxa de Zeus, né? E cuidou do Dionísio até o seu nascimento, né? Depois aconteceu todas aquelas coisas que nós já falamos na live anterior, que eu não vou repetir, mas é só para vocês verem como tudo tem uma sequência, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? A experiência humana, ela é muito rica. Ela é muito cheia de experiências e que a gente vai começar a se entender a partir desses mitos aí que nós estamos falando em cada uma das lives, né? O Hermes, ele é o mágico porque ele é parte daquela força do nosso inconsciente, daquilo que está muito no nosso inconsciente, coisas que nós muitas vezes nem sabemos, né? Mas através do gráfico da vida, por exemplo, para quem fez a terapia, a gente começa a buscar coisas que a gente, claro, você não vai lembrar quando você tinha 1 ano de idade, você não vai lembrar quando você estava no ventre materno, você não lembra das experiências, né? Através do gráfico da vida, quando a gente mede o fluxo, nós podemos entender essas experiências, né? Então é muito importante porque o Hermes, esse Deus, ele olha por nós, mesmo que nós não possamos vê-lo. Ele aparece como mágica mesmo nos momentos mais críticos da nossa vida, oferecendo orientação e sabedoria. Então, sempre, qualquer problema, qualquer situação, por mais desesperadora que possa parecer, nós temos esse Deus dentro de nós, né? O Deus Hermes, aquele que está ali oferecendo orientação e sabedoria para que nós possamos vencer, superar esses momentos críticos na vida, né? O Hermes, ele não era um Deus assim acima de quem pode fazer ou assegurar qualquer decisão ordinária da vida cotidiana, não. Ele também pode ser enganador. Lembra que eu falei, ele é dúbio, né? Ele pode também mostrar direções que podem liderar as coisas mais mundanas, que afastam a gente, né? Então,
que muitas vezes esses caminhos podem ser complicados e desencadear aí em lugares estranhos, em situações frustrantes, né? Então é preciso seguir com uma sabedoria interior, né? E esse Deus, esse mito, né? Ele significa que nem sempre as escolhas que nós fazemos são as mais seguras, ou que elas vão garantir um resultado positivo, né? Não tem garantias. Você faz as escolhas, você pode se dar bem, você pode se dar mal, né? E quantas escolhas às vezes a gente faz, passa o tempo, a gente olha para trás, puxa, se fosse hoje talvez eu fizesse uma escolha diferente, né? Mas é preciso para seguir essa sabedoria interior, né? Para que nós possamos fazer escolhas mais seguras e garantir os resultados, a gente vai colher outras ferramentas de outros deuses, né? Mas no momento, até essa live que nós estamos fazendo agora, né? Os resultados não são garantidos, né? E muitas vezes é o que eu falei, o Hermes, ele é o oposto da seguridade, né? Mas sendo ele o mestre dos 4 elementos, a sua sabedoria pode penetrar aí em todas as esferas da vida, em todas as esferas da mente humana, da imaginação, do nosso coração e também do nosso corpo físico, né? Então são coisas estabelecidas aí e que nós temos tantas oportunidades, né? Mas uma coisa é certa, sem esta experiência que o mito, que o deus Hermes traz para nós, né? Nós não teríamos recursos internos para fazer as escolhas, né? Nós simplesmente seguiríamos os caminhos, ia seguindo os outros, né? Sabe, aquelas Marias vai com as outras. É o que nós seríamos o tempo todo, né? Então, vamos dizer, a gente estaria como se fossem ovelhinhas perdidas aí, sem saber para onde ir, né? E no fim indo todos para a mesma direção. E isso não teria sentido, né? É por isso que o ser humano é tão rico e tão diversificado, né? Então aqui o primeiro personagem, que foi o deus Dionísio, né? Ou o bobo, ele é apresentado ao deus Hermes dessa maneira, né? Somente depois que ele se lançou àquele precipício, né? Para visitar o guia interior, né? E ele se lançou ao desconhecido quando ele saiu da zona de conforto, saiu do útero materno, saiu da escuridão da caverna da criação para se preencher, né, de aventuras, de experiências, que é o que a vida nos oferece a cada dia, né? E no plano mais divinatório, o Hermes, ou o mágico, ele aponta a direção para os nossos potenciais, né? Para as nossas habilidades criativas, né? Que ainda muitas vezes nem se manifestaram, mas elas podem aparecer de súbito, né? Numa energia, numa intuição, numa oportunidade, né? Uma porta que se abre, ou uma janela que se abre, uma porta que se fecha, né? Que às vezes a gente acha que fechou uma porta e está tudo acabado. Não, sempre tem outra porta, outra janela, né? A gente vai preenchendo a vida com oportunidades, né? E esse mito, o Hermes, ele, vamos dizer assim, ele precede a esse insight, essa intuição, né? E o conhecimento também, né? De infinitas possibilidades que a vida nos oferece. Então, olha só como que é maravilhosa as experiências de vida que nós temos, né? Esses períodos, esses ciclos que nós podemos nos identificar muitas vezes, e que esses mitos gregos podem trazer, né? Então o importante é a gente não se acomodar, prestar atenção nas oportunidades que a vida oferece, né?
em forma de qualquer que seja, que nós já falamos aqui, né? Seja de um livro, uma pessoa, um trabalho, uma viagem, qualquer que for a situação que vai te fazer pensar, fazer uma escolha, sair da zona de conforto, né? E seja o que for o seu Deus Hermes, esse Deus, esse mito que está em você, ele se manifestou aí na parte mais íntima do seu ser, para projetar mesmo na sua vida as escolhas, os caminhos, trazer as ferramentas, né? Para que nós possamos fazer aí as nossas escolhas, né? Aquela escolha que é melhor para a nossa evolução. Então ficam aí as características, né, desse Deus. E para a próxima live, na próxima segunda-feira, vou trazer aí um outro personagem, né, para dar continuidade, né? Mas fica aqui essa live para que vocês possam refletir um pouco, né, na vida, no porquê das nossas escolhas, nos porquês que muitas vezes a gente se encontra nessa encruzilhada, né, nessa indecisão, nessa será que a decisão que a gente toma é a melhor? Mas, como dizem os sábios, né, é melhor tomar uma decisão errada do que não tomar nenhuma, porque você não vai sair do lugar, não vai ter a experiência, né? E através dos erros nós aprendemos também. O importante é saber que a gente tem esse Deus dentro da gente, né? Que o Deus Hermes, ele tá ali para nos proteger e para nos dar um apoio, vamos dizer assim, nesses momentos difíceis. E esse apoio sempre vem, muitas das vezes, de onde a gente menos espera, né? É uma mão que se estende, é um dinheiro que aparece, a gente não sabe de onde, é qualquer situação que vai nos ajudar a sair dessa situação difícil que muitas vezes a gente se encontra através aí da nossa primeira experiência, hein? Praticamente, vamos dizer, a segunda, né? A primeira experiência foi a primeira live, né? Foi o Dionísio ter tomado aquele impulso, embora inconsciente, né, de se lançar aí para a vida, para as experiências, para as oportunidades. E a partir dali, logo na primeira experiência, quando ele começa a ter que fazer escolhas, ele tem o apoio aí do Hermes, né, desse mito que está dentro de nós, em cada um de nós, e que faz parte aí desse nosso desenvolvimento, né? Então hoje a live aí foi baseada nesse mito, né? Espero que vocês possam refletir, e de novo vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever a live anterior, fazer as conexões, né? E a partir desse entendimento, né, quantas coisas nós vamos poder a cada experiência trazer para o nosso dia a dia, né? Que o objetivo maior é esse, é que a gente possa refletir sobre nós mesmos, refletir sobre a vida e como a gente vai usar essas ferramentas que nós temos na nossa mente, no nosso ser interior, para que a gente possa fazer melhores escolhas, mais sábias, mais maduras, mais que tragam mais desenvolvimento, mais evolução, né? Então, por hoje é só, eu vou parando por aqui. Segunda-feira tem mais. E como sempre, né, já vou desejando um Feliz Natal aí para todos, né? Que nós possamos aí estar sempre fortalecidos, com muita amorosidade, com muita paz aí no coração e com muita força, porque olha, não tá fácil a vida para todo mundo, né? A gente tá aí vivendo um mundo tumultuado, um mundo cheio de caos mesmo, né? Mas esse caos está dentro de nós
e ele se reflete fora, e através desses personagens a gente vai começar a entender como a gente pode ter a paz dentro de nós para que ela se reflita aí pelo mundo afora, né? A paz no mundo começa com a paz em cada um de nós, e é um desafio enorme para o ser humano, né? Nós todos aí temos conflitos, temos grandes coisas para nos lapidarmos, mas também temos muitas ferramentas para que a gente possa ir contribuindo para que o mundo fique melhor aí para as próximas gerações, né? Então eu vou encerrando essa live com muita gratidão a todos, e a gente se vê aí na próxima segunda-feira com mais um mito, mais um Deus que vem aí para nos fortalecer, né? Vem aí para nos amparar. Então nós já temos 2 personagens nessas 2 lives. De novo, vocês visitem lá o canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui depois para vocês. E a gente está aí no Facebook também, no Instagram, nas minhas contas todas. Eu tento deixar aí para vocês também a foto desses deuses aí que muito contribuem para a nossa evolução, tanto física, mental, emocional, espiritual, né? Nessa nossa escalada aí na busca do nosso autoconhecimento, da nossa visão de mundo, né? Porque através desses personagens mitológicos a gente vai se conhecendo, vai conhecendo o nosso próximo, e até a nossa forma de se relacionar com o próximo a gente vai começando a pensar. Agora tenho certeza, quando vocês forem em alguma rotatória aí, vão ver uma estátua, um monumento, um obelisco, vocês vão entender que o deus Hermes deixou isso daí para que nós pudéssemos refletir e estarmos abertos para receber essas intuições, para lançarmos de verdade o nosso melhor para as experiências de vida que a gente vai ter. Então vou ficando por aqui, um abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, depende de que lugar do mundo você está, e depende também aí da hora que você está vendo essa live, tá bem? Daqui a pouco eu já lanço ela no YouTube para vocês. Então um abraço no coração de todos, vou me desconectando aqui das minhas contas,